Boa noite a todas e a todos aqui presentes na atividade. Inicialmente eu quero agradecer muito mesmo o convite feito para que nós do DIESE, na minha pessoa, esteja participando aqui desse momento, dessas reflexões. Nós do DIESE temos participado de uma série de atividades com outras representações do setor público, inclusive em alguns dos fóruns, né, que foram montados com o propósito de aglutinar forças, do ponto de vista das representações de servidores públicos, tendo em vista, né, todos os desafios que estão aí colocados para os trabalhadores e, por que não dizer, os servidores públicos de uma forma geral. Então, para nós do DIESE é de extrema relevância estarmos podendo participar de atividades como essa e queiramos nós do DIESE que as nossas contribuições elas possam ser levadas em consideração para efeito da luta que todos nós estamos inseridos, nós não apenas trabalhadores, servidores, mas sociedade. Então acho que a nossa produção e as nossas inserções elas têm tentado se pautar nesse sentido, nessas participações e um pouco o que eu vou explicar, o que é o DIESE para aqueles que não conhecem, sirva de munição, né, para esse momento difícil que a realidade brasileira tem nos colocado aí uma série de desafios, alguns até monstruosos e outros nem tanto, mas são desafios. E acaba sendo importante em momentos como esses, né, a gente fazer reflexões as mais variadas, né, e é bem verdade que o foco da minha apresentação vai um pouco ao encontro do que é a instituição do DIESE, que eu vou explicar inclusive o que é, né? E para tanto, ao mesmo tempo que eu quero agradecer novamente o convite feito ao DIESE, pessoa da mesa aqui, os presentes na mesa e também a todos vocês que estão aí, quero pedir permissão para fazer minha exposição de pé, assim, ok? Mesa? Bem, como eu aprontei essa apresentaçãozinha, então gostaria de compartilhar com vocês esses slides. Sei que uma das metodologias que eu não gosto tanto é a utilização de slides, né, mas como eu consolidei algumas informações interessantes, então eu fiz questão nesse momento que me foi dado, né, na apresentação inicial, e mesmo porque, né, quando se trata de questões econômicas, né, a gente acaba também tendo esse lado de apresentar dados, gráficos, tabelas, né, que de certo modo acaba facilitando também o acompanhamento de quem está aí, né, vendo a apresentação e ao mesmo tempo também tentando fazer as suas próprias análises. Antes de entrar efetivamente no tema, eu queria fazer duas considerações importantes. A primeira delas é explicar um pouco, né, o que é o DIESE. Acho que todos vocês devem conhecê-lo, mas acho que trago algumas informações que talvez se somem ao que vocês já sabem a respeito da instituição. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos foi criado em 1955 pelo movimento sindical, com o intuito de, no primeiro momento, servir de base científica para as reivindicações que eram apresentadas naquela época sob o ponto de vista do custo de vida da cidade de São Paulo, tanto que uma das pesquisas mais longevas, né, mais antigas do DIESE é justamente o índice de custo de vida, que é calculado em São Paulo. Mas de lá para cá, de 1900...
na bala para melhorar, mas parece que piorou. Tá gravando, né? Então, de lá para cá, de 1955 para cá, a atuação do Diese ela se diversificou, levando em consideração que o próprio movimento sindical também se inseriu em muitos temas, e a nossa atuação ela tem se pautado muito na área de negociação coletiva, na área de elaboração de estudos e pesquisas. Algumas das pesquisas que vocês devem acompanhar e conhecer no âmbito da nossa instituição por exemplo, a pesquisa da cesta básica, e a pesquisa mais robusta que nós desenvolvemos é a pesquisa de emprego e desemprego, que é uma forma de se contrapor, vamos dizer assim, em relação às informações oficiais do ponto de vista da situação do mercado de trabalho. E só um parêntese importante nesse momento, acho que ela vai ser de extrema relevância e nós estamos até discutindo por dentro a nossa pesquisa de emprego e desemprego, de tal maneira que nós possamos tentar captar de forma mais fiel possível as mudanças que ocorreram no âmbito da realidade do mercado de trabalho, sobretudo a partir do ano passado, em função da questão da nova lei trabalhista. E a gente já tem sentido isso nas pesquisas mais recentes, que é a mudança do perfil ocupacional brasileiro. Então é uma pesquisa importante que acaba sendo munição para o movimento sindical, sob o ponto de vista de acompanhar e debater os números relacionados a essa nova dinâmica do mercado de trabalho e essa tão pretensa retomada do crescimento econômico, que eu vou fazer um comentário inicial justamente em cima disso. Então o Diese ele intensificou a sua atuação em 3 áreas, sobretudo, e que vem se fazendo presente de uma forma bastante generalizada, a partir da sua inserção, que é os escritórios regionais. Nós temos hoje 18 escritórios regionais espalhados pelo Brasil todo, e temos uma modalidade chamada subseção, que é o técnico desenvolvendo atividade específica para a entidade. Hoje nós temos mais de 50 subseções espalhadas pelo Brasil todo. Com esse formato, o técnico desenvolvendo a atividade propriamente para aquela entidade, full time, digamos assim, o técnico atuando naquela instituição. E nós temos também as várias inserções nossas, alguns técnicos que lidam diretamente com as pesquisas que nós desenvolvemos. E o que a gente tem, que é um parênteses também extremamente importante, o que a gente tem desenvolvido bastante nos últimos meses, juntamente até com o DIAP, que o Marcos está aqui, que ele vai ser um dos palestrantes, acho que no dia de amanhã. A gente tem desenvolvido muita atividade voltada para a área de educação, formação, para o movimento sindical. A gente tem aumentado a quantidade de cursos e oficinas, inclusive para a realidade do setor público, que acaba também sendo uma forma de o Diese contribuir para essa luta sindical, por intermédio dessa atuação voltada para a área de formação, para a área de educação. Sem entrar no mérito, evidentemente, aqui do aspecto conceitual, que eu sei que estou diante de professores, mas, enfim, essa nossa pretensão do Diese está muito focada em também atuar nessa frente, na área de formação e também de lidar com os mais variados temas, esse leque variado de temas que o movimento sindical, inclusive do setor público, fundamentalmente do setor público, tem se inserido. A proposta que foi o segundo ponto que eu queria destacar, juntamente à organização do evento, foi solicitado que eu fizesse uma apresentação que, mesa, me desculpe, eu vou até, acho que, extrapolar um pouco o tema que está proposto aí para a minha apresentação, tendo em vista que, como eu e outros técnicos que integram o Diese e que desenvolvem estudos e participam de atividades como essa em outros, com outras entidades, então, em uma dessas atividades, ou em várias dessas atividades que
que ocorreram. Alguns de vocês acho que estiveram presentes e acharam o formato daquela apresentação interessante. E nós combinamos que eu trataria, né, dessa temática aqui com vocês, né, nessa minha participação, que eu acho que extrapola um pouco, né, esse tema que está aí colocado, que é, né, a questão apenas do servidor. Acho que aqui eu vou um pouco além, tendo em vista que eu coloco alguns elementos provocativos, sob o ponto de vista de pensar o setor público de uma maneira mais geral e, evidentemente, né, dentro da nossa forma de atuar do DIEESE, que é, sobretudo, fazermos uma análise mais de característica econômica. Porém, pessoal, eu acho que é sempre válido também, em momentos como esse, que nós do DIEESE fazemos uma apresentação como essa, que parece ser apenas de cunho econômico, nós não podemos nunca esquecer que a ciência econômica, ela não é uma ciência exata. Pelo contrário, a ciência econômica é uma ciência social, uma ciência humana. Então ela não lida apenas com questões quantitativas. E essa já é uma provocação importante, tendo em vista que um dos debates que está inerente à questão relacionada à participação do Estado na economia, por exemplo, ela bate de frente entre, né, aqueles que são mais keynesianos, digamos assim, e aqueles que são mais da linha Adam Smith, do livre mercado, dentre outras questões, e que têm defensores, do ponto de vista dos seus currículos e das suas academias, entre aspas, né, que são defensores bastante vorazes em relação a essa lógica do liberalismo econômico, né, ou, né, trazendo para os dias de hoje e já adaptando para a nossa realidade atual o chamado neoliberalismo, né? Então esse debate do neoliberalismo e a pouca participação do Estado na economia, né, tendo como um contraponto as questões mais de cunho keynesiano e o Estado participando mais como um instrumento desenvolvimentista, por exemplo, está muito impregnado na sociedade nos dias de hoje. A gente tem percebido que até mesmo no âmbito do setor público, né, muitos servidores públicos defendem, né, algumas ideias que vão justamente contrária a essa participação maior ou menor, mas estando presente sim, do Estado na economia. Então, diferentemente do que se pode pensar, e alguns acabam levando em consideração a ciência econômica mais para esse lado quantitativo, que eu acho, não estou nesse momento aqui menosprezando, muito pelo contrário, né, mas ao mesmo tempo reforçando o fato de que há vários pensares, e esses modos de pensar diferenciados também devem ser levados em consideração para o debate, né? Seja a visão mais quantitativa, que dá instrumentos econométricos, que dá instrumentos matemáticos, estatísticos, em que as linhas de pensamento são defendidas principalmente levando em consideração essa forte consideração dos dados para efeitos de elaboração de determinadas teses, mas existem também os contrapontos que devem ser levados em consideração nesse importante debate. Então, por isso mesmo, eu procurei trazer aqui alguns elementos provocativos e que vão um pouco além, né, dessa questão do servidor apenas, mas pensar, né, de certo modo, o setor público de uma forma geral. Bom, como eu havia dito, então analisar a conjuntura do setor público nos traz também uma reflexão de, primeiro, trabalhar com as estimativas que, dentro do próprio orçamento público e também a partir de várias instituições que trabalham com essa questão de projeções, né, nos dão, né, de elementos para pensar o futuro. Antes disso, nós temos uma apresentação que nós desenvolvemos, fazendo uma reflexão do ponto de vista de contextualização num momento como esse que a gente discute os aspectos econômicos,
que é o que a gente chama dessa contextualização aqui, que vai na seguinte linha de raciocínio que eu vou desenvolver agora com vocês. Bom, vocês acompanharam que o Brasil passou por momentos extremamente difíceis, sob o ponto de vista do seu maior indicador de produção, que é o Produto Interno Bruto. Em 2015 e 2016 nós tivemos uma retração superior a 7%. Nunca o Brasil praticamente tinha passado por uma realidade tão negativa como a que ocorreu no âmbito de 2015 e no âmbito de 2016. 2017, já no fundo do poço lá em 2016, depois de 7% de retração econômica, o Brasil voltou, de certo modo, a ter um número positivo na sua produção nacional. O governo atual, diante dessas informações e diante da crise política que o país estava inserido, por isso que eu fiz essa observação inicial de não desvincularmos o econômico do político, muito pelo contrário, acho que essa relação ela está sempre presente. Não é à toa que, por exemplo, sob o ponto de vista de analisar a política macroeconômica do governo, o nome já diz tudo: política macroeconômica. A política fiscal, política cambial, política monetária. Então, de certa forma, isso evidencia a importância da economia não ser vista apenas do ponto de vista dos números, mas está inserida também dentro de um contexto que é analisar a política como um todo e especificamente do ponto de vista da própria economia. Então, naquele momento em que a situação econômica do país ela apresentava esse cenário de perspectiva negativa superior a 7%, o governo atual ele lançou para a sociedade a sua receita mágica para tentar solucionar o problema do Brasil e para que nós pudéssemos voltar a crescer, que está muito relacionado a essas 4 caixinhas. Claro que tem outras, inclusive que eu vou até salientar mais para o lado do setor público, mas essas 4 caixinhas representam o que o governo atual tentou passar para a sociedade como sendo a salvação para que o país voltasse a crescer. Então vamos passar rapidamente por essas caixinhas. Começou lá pela emenda constitucional do teto, a emenda constitucional que hoje é a emenda constitucional 95, a PEC 555, não, a PEC, enfim, não lembro aqui agora como ela era designada anteriormente como proposta, mas efetivamente ela se transformou na emenda constitucional 95, na qual eu farei até algumas considerações mais à frente, e estabeleceu um novo regime de gastos fiscais, como vocês já estão cansados de ouvir a respeito desse assunto, que são os 20 anos de despesa corrente sendo reajustada pela inflação do ano anterior. Por isso que eu trago o panorama, inclusive, do que o governo traça em termos de inflação para os próximos anos, porque as despesas correntes, as despesas primárias dentro do orçamento público terão como referência esses percentuais. Esses percentuais desse conjunto de informações que eu vou apresentar daqui para frente. O detalhe importante, além do próprio critério que traz alguns aspectos extremamente nocivos para a realidade da sociedade também, sob o ponto de vista do setor público, foi a ação por parte do movimento sindical em relação a essa, primeiramente, PEC e depois a emenda constitucional. Não vou entrar no mérito crítico se nós não formos muito audaciosos ou mais audaciosos a ponto de evitar que essa emenda pudesse passar. Tendo em vista o seu quórum qualificado, uma emenda constitucional requer mais de 340 votos dentro do Congresso Nacional para que ele possa efetivamente passar e entrar no âmbito da nossa Constituição, mas isso aconteceu de fato lá em dezembro de 2016. O mais grave, que eu acho, além de vários aspectos que a gente acaba levantando das consequências dessa chamada emenda constitucional 95, é justamente estabelecer o regime fiscal dentro da Constituição. Porque antes o que acontecia?
você tinha o Conselho Monetário Nacional, o Ministério da Fazenda, o Banco Central, que eram, vamos dizer assim, responsáveis por uma série de conduções, definições no âmbito do Conselho Monetário Nacional e até acompanhamento de todas as políticas macroeconômicas que eram definidas no âmbito do Conselho Monetário Nacional. Há várias críticas, evidentemente, que o Conselho Monetário Nacional é muito restrito, que são 3 representantes, que a sociedade não é representada num conselho como esse, como também no âmbito do próprio Banco Central, naquelas reuniões lá da taxa Selic, em que a sociedade não é representada de fato, são apenas os diretores do Banco Central lá que acabam estabelecendo a nova taxa Selic para o Brasil como um todo. E o que se estabeleceu, na verdade, por intermédio dessa emenda constitucional 95, é que a política fiscal praticamente ela já está dentro da Constituição Federal. Ela não é uma atribuição, um acompanhamento, né? Não se discute no âmbito da sociedade. A coisa está dada, já está consolidada. A política fiscal já está dentro da Constituição e, ao mesmo tempo, as responsabilidades elas podem ser estabelecidas também para os gestores que não observarem esse regime fiscal estabelecido no âmbito da Constituição Federal. E mais, que de certo modo também é um rebatimento, né, uma interpretação dessa emenda constitucional 95, é o fato dela estar se constituindo como uma cartilha para os outros entes da federação. Que a emenda constitucional ela é algo dentro da Constituição para a União, porém ela tem servido de referencial, dada a situação em que os estados e os municípios se encontram. Então tem servido de uma cartilha para que estados e municípios também sigam essas mesmas lógicas, de trabalhar, né, na perspectiva de um controle cada vez mais rigoroso das suas contas públicas, sobretudo no lado do controle das despesas, estabelecendo regras para que essas despesas elas cresçam. E claro, né, sempre é bom reforçar a crítica que o movimento sindical abraçou essa causa, e não foi muito fácil, diga-se de passagem, né, abraçar essa causa. É claro que tem muita dificuldade em função do teor técnico que essa matéria tem, da questão da especificidade, da ponta. Talvez até o próprio servidor público não tenha tanta noção disso que eu vou mencionar, e que o movimento sindical, de certa forma, abraçou como algo importante de ser debatido no âmbito da sociedade, e que é a questão dos juros da dívida. A questão dos juros da dívida, porque esse regime fiscal é muito claro, estabelece que nos próximos 20 anos as despesas primárias serão reajustadas pela inflação do ano anterior. Talvez tenha só as exceções relacionadas à educação e saúde, mas praticamente que também, né, levando ao pé da letra ali, talvez ainda tenhamos uma redução brusca, né, no quantitativo de recursos para essas áreas fundamentais para a atuação do Estado na economia. Olha o Estado na economia, voltando para o debate. E nesse aspecto a gente percebe que essa emenda constitucional 95, além de trazer como consequências o estabelecimento de um novo regime fiscal para o Brasil por dentro da Constituição Federal, ela poderá trazer, evidentemente, uma série de consequências para a sociedade como um todo. Porque é dentro da Constituição e é dentro do orçamento público que as questões sociais elas acabam sendo direta ou indiretamente atendidas, né, por intermédio dessa peça que muitos consideram técnica, mas é fundamentalmente uma peça política, é que se está a disputa por recursos e a disputa por de que tipo de Estado nós queremos para o Brasil daqui para frente. Nesse aspecto, né, uma crítica bastante contundente em relação ao que eu comentei sob o ponto de vista do controle das despesas primárias é a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, não estabelecer regras quanto às despesas com juros da dívida. Você não tem limitadores bastante definidos na lei de responsabilidade fiscal sob o ponto de vista desse gasto que o governo efetua, e é significativo. Bom, um outro componente
da questão da saída desse governo para que o Brasil voltasse a crescer e que foi votado em março de 2017, é a lei da terceirização. E aí os servidores públicos talvez pudessem pensar, isso aí é setor privado. Essa é uma legislação que é especificamente voltada para o setor privado. Ledo engano, né? Ledo engano. É bem verdade que a lei da terceirização, ela tem essas duas características. Ela é muito voltada para a questão do setor seletista, do setor privado. Os seletistas são mais afetados por essa questão da lei da terceirização. Mas nós já estamos vendo muitos movimentos no sentido de que isso já está chegando, ou já chegou há um certo tempo e está se consolidando no âmbito do setor público, por intermédio até de instruções normativas. Ou seja, o princípio da legalidade, que é um princípio que os gestores têm que observar na hora de estabelecer determinadas regras, já está chegando no âmbito do setor público. Ou seja, a lei da terceirização está chegando, inclusive, do ponto de vista do princípio que rege a administração pública. Enfim, então, o servidor público que pudesse, de repente, pensar que a lei da terceirização de março de 2017 é apenas um elemento de discussão do setor privado, a gente percebe que não é bem assim. O outro ponto que eu acho também extremamente polêmico e que pode chegar tanto na discussão do setor privado como no âmbito do setor público, e que foi tentado evitar desde o início pelo próprio movimento sindical lá atrás, quando essa discussão ela ocorreu no âmbito do Congresso, é estabelecer terceirização também para as atividades fins, e não apenas as atividades meios, como era a pretensão inicial, se esse projeto viesse efetivamente a se tornar uma lei. Havia uma preocupação muito grande de que entrasse na lei da terceirização as atividades fins. Lembrando, o que é atividade fim? É aquilo que a determinada empresa, aquele determinado setor desenvolve por intermédio de profissionais que estão diretamente relacionados com aquela finalidade específica de produzir o bem ou produzir o serviço. E aqui a interpretação da lei da terceirização coloca para a sociedade, para a classe trabalhadora, essa pulga atrás da orelha. Ou seja, a possibilidade, sim, interpretando-se a legislação, de que as atividades finalísticas também podem vir a ser terceirizadas. No âmbito do setor público federal, eu já tenho percebido alguns movimentos de assegurar que determinadas carreiras elas não terão efetivamente, não serão efetivamente terceirizadas. Parece que tem algumas instruções normativas que estabelecem lá algumas carreiras que estariam, vamos dizer assim, imunes ao processo de terceirização. Mas, ao contrário do que se pode pensar, dentro de vários órgãos você já tem movimentos muito fortes de tentar até mesmo terceirizar determinados setores ou determinados segmentos, sobretudo a partir de concursos novos que venham a acontecer, que é a coisa de você ter os cargos se extinguindo e novos cargos surgindo, e a característica desses novos cargos, de que maneira eles vão ser ocupados. É claro que a gente percebe também que no âmbito dessa discussão da lei da terceirização, um outro setor que acaba sendo muito afetado e que também, de certa forma, tem a ver com o setor público, são as empresas estatais, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, tendo em vista que todas elas, apesar de terem concursos públicos, o seu regime de contratação é seletista, e aí sim, diretamente a lei de terceirização ela acaba sendo uma forma de chegar no âmbito dessas realidades. A outra caixinha é uma das mais recentes, pretensões do governo de salvar o Brasil, que é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ali, a previdenciária está ali, é porque ela não foi aprovada ainda. Essas três já foram aprovadas. Favas contadas.
seja com quórum qualificado, emenda constitucional do teto, que é mais de 300 votos. E essas aqui não foram tão complicadas, porque teve aquele trâmite dentro do Congresso, que é o projeto de lei apresentado, foram para as comissões. O grande detalhe envolvendo a discussão preliminar da reforma trabalhista é o fato de que chegaram nas comissões para se discutir esse tema poucas alterações de fato. Havia pretensão que fossem alterados, se eu não me engano, 9 itens. 9 questões seriam discutidas do ponto de vista da pretensa reforma trabalhista quando ela iniciou a sua discussão. Por intermédio de uma série de movimentos que aconteceram, seja no âmbito das comissões e por trás das discussões desse tema, no frigir dos ovos, a reforma trabalhista que foi aprovada em julho de 2017, ela alterou mais de 300 itens da CLT. Mais de 300 itens. Dependendo da análise que é feita por determinados juristas, olhando, né, a CLT e as suas vinculações com outras normas, com outros dispositivos, alguns chegam a mencionar números até maiores do que 300 modificações. A gente sabe que a CLT é aquele, né, conjunto o próprio nome já diz, consolidação das leis do trabalho, né? Essa consolidação ela se deu lá em 1945. O próprio nome também já diz, na época de Getúlio, você não tinha, né, uma consolidação dessas leis que eram esporadicamente observadas por algumas empresas, outras não. Consolidaram-se essas leis. De lá para cá, eu acho que essa é a grande crítica. Muitos dizem que era uma CLT desatualizada. Ao contrário, ela foi se atualizando com o passar do tempo. Foi se atualizando para fazer com que, né, a CLT ficasse relativamente compatível com aquele ambiente na qual as contratações eram feitas, as formas de contratações eram estabelecidas. E quando você entra na interpretação dos principais itens da reforma trabalhista, não sei se vocês já pararam para dar uma olhada mais atenta, o Diese fez uma produção bem interessante do ponto de vista dessas modificações. Nós temos 2 ou 3 textos na nossa página que tratam dessa temática da reforma trabalhista, inclusive pegando vários pontos previstos na própria legislação que foram alterados, né, com o objetivo de esclarecer quais são as efetivas mudanças que estão por trás, né, na vida do trabalhador, né, diante desse novo contexto, diante dessa nova realidade, diante dessa nova legislação. Apenas para mencionar uma delas, as formas de contratação que praticamente eram restritas a seletista e estatutário, hoje você tem um rol significativo de formas de contratação que as empresas podem efetuar. Contratos intermitentes. O que é o contrato intermitente? Contrata naquele momento específico, digamos, uma indústria que está produzindo, contrata naquele período em que a sazonalidade é maior do ponto de vista da produção daquele determinado bem, e o contrato acaba no momento em que a empresa estabelece o prazo entre o trabalhador e também a sua própria empresa. O mais grave de tudo isso, né, além dessas várias formas de contratação previstas no âmbito dessa nova legislação trabalhista, é uma mudança extremamente significativa também no que a gente chama de sistema de relações de trabalho. O sistema de relações de trabalho no Brasil, que não é de hoje, ele se consolidou por um processo de negociação coletiva, a intervenção da Justiça do Trabalho e também, né, associado a esses 2 elementos, o financiamento sindical. E olha a estratégia do governo, do seu ponto de vista de ganhar a sociedade em relação à reforma trabalhista. Jogou que as pessoas não precisariam mais pagar imposto sindical. Então a reforma trabalhista foi vista pela sociedade como: caramba, o governo fez com que eu não precise mais pagar imposto para sindicato. A sociedade viu dessa maneira a reforma trabalhista. O governo ganhou a sociedade, e muito por conta disso.
de passar de forma bastante subliminar e bastante superficial, porque não é apenas essa questão do imposto sindical que está por trás da reforma trabalhista, é um conjunto muito grande de alterações. E você quebra com um pilar importantíssimo do sistema de relações de trabalho, que é o processo de negociação coletiva fortalecido pela questão da participação dos sindicatos no processo de negociação. Fortalece, inclusive, negociações individuais. Salários acima de 2 tetos da Previdência hoje, que é 5.300, deve dar um salário de R$10.600. O trabalhador ele pode negociar diretamente com aquela empresa. 5 não. Deve então salários acima de... são 2 tetos. E a outra questão, né, esse quadro aqui ele é muito interessante porque dá vazão justamente a uma série de contextualizações importantes que a gente pode fazer essa reflexão e chegar, né, dentro dos meus 5 minutos finais a essa reflexão mais do setor público especificamente. A que falta para completar esse desmonte do papel do social do Estado é justamente a questão da reforma da Previdência. E o governo audaciosamente também tentou ganhar a sociedade jogando a continha da dona de casa. A dona de casa, você, né, que é dona de casa, que vê lá o seu orçamento lá do seu lar deficitário, se você gasta mais do que você recebe, nesse caso o que você faz? Você tem que ajustar as suas contas. O que o governo está pretendendo fazer em relação à reforma da Previdência é justamente isso. Como ela como é deficitária, como a Previdência no Brasil é deficitária, então há uma necessidade de que essa reforma ela venha a ser feita. E aí reforço, nós do DIEESE, juntamente com a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, elaboramos vários estudos muito robustos a respeito desse tema, para justamente tentar contrapor a ideia inicial da reforma da Previdência, que é o fato dela ser deficitária. Não! Mostra-se por A mais B, pelos estudos que nós desenvolvemos junto com os especialistas na área, ANFIP, os fiscais da Previdência, que lidam o tempo todo com a arrecadação do governo sobre essa lógica. Então o que a gente percebe é que no caso, né, esses estudos que estão também na nossa página, eles desmistificam essa tese inicial de que a Previdência ela é deficitária. Ao contrário, pegando as receitas estabelecidas no âmbito da própria Constituição Federal, as finalidades previstas no âmbito da Previdência como um todo, a gente percebe que, nesse caso, de déficit ela passa a ser uma conta superavitária, né? Analisando-se os vários momentos. Então, dentro dessa contextualização importante que foi feita, tem também os desdobramentos no âmbito do setor público. Então, além dessas reformas, né, que foram estabelecidas para se tentar mudar o Brasil daqui para frente, tentar fazer com que a locomotiva Brasil voltasse a andar de forma mais a trilhar crescimento e não retração, foi também estabelecido um conjunto que a gente chama de desmonte do próprio setor público, no âmbito associado à questão da emenda constitucional 95. Além dela, né, você tem o PDV e a possibilidade de redução de jornada com remuneração proporcional, o direito de greve, que é, diga-se de passagem, muito ruim, o projeto que está no âmbito do Congresso Nacional, esse PLS de demissão por insuficiência de desempenho, polêmico, extremamente polêmico, né? Tendo visto que quebra um dos pilares da chamada estabilidade no âmbito do setor público, e de que maneira isso pode vir a acontecer também é muito polêmico. E esses 2 itens que foram suspensos por liminares do Supremo Tribunal Federal, que é a contribuição previdenciária e também o adiamento da parcela do reajuste negociado em 2015. Então, associado àquele pacote de reformas que o governo estabeleceu, no âmbito do setor público você tem mais um conjunto, né, de
projetos que foram apresentados. Evidentemente que o trâmite de cada um deles tem seu time, tem sua característica. Alguns, por serem, têm a característica de serem PECs, por exemplo, requerem um quórum mais qualificado, outros ainda precisam passar por audiências públicas. Então cada qual tem o seu tempo, cada qual tem sua característica, a sua característica do seu ponto de vista da jurisdição, da questão legal, de que maneira ele está sendo apresentado, e fundamentalmente em que momento isso vai surgir na pauta do Congresso Nacional. Mas são itens que estão colocados. Itens que estão colocados aí. E não sei se muitos de vocês lembram que a discussão, por exemplo, da Emenda Constitucional 95, ela já tinha começado lá atrás. Não apenas nesse governo, mas outros governos já tinham tentado estabelecer regras além da lei de responsabilidade fiscal, sob o ponto de vista dos gastos públicos. Só para mencionar então, que esse movimento não é de agora, mas esse entrou dentro da Constituição Federal, diga-se de passagem. Uma outra reflexão que eu queria desenvolver com vocês, eu posso até passar esse material que eu desenvolvi para vocês, que é muitos números, muitas informações. Eu gostaria de fazer mais o debate do ponto de vista das questões que eu acho mais importante nesses 3 minutos que me faltam, não é isso? 2 minutos e meio. Isso é matemática. Eu queria trazer nesses 2 minutos e meio, então, depois eu disponibilizo todo esse material. Em meio minuto eu vou falar rapidamente o que tem as outras coisas, Então tem o cenário macroeconômico, vocês vão ter oportunidade de ver, tanto do ponto de vista do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2018, os grandes números que estão sendo trabalhados e as revisões já feitas. Esse mesmo cenário trabalhado sobre a ótica do Banco Central, o Boletim Focus, e também um estudo bastante interessante feito pela consultoria do Congresso, onde tem lá os profissionais que lidam o tempo todo com a área de orçamento, uma perspectiva, sob o ponto de vista de até 2030, quais as principais estimativas que estão sendo trabalhadas até 2030, seja trabalhando com a lógica de um cenário otimista, realista, enfim. E esse conjunto de informações que eu trouxe para vocês traz esses dados, sob o ponto de vista de você analisar os parâmetros macroeconômicos. E o que eu queria destacar nos meus 2 minutos finais, essa consideração já fiz a respeito da Emenda Constitucional 95, mas trazer um estudo que nós desenvolvemos também recentemente, vou primeiramente mostrá-lo, que é essa nota técnica aqui, Ela saiu agora em março de 2018, que, associado àquele conjunto de informações, de reformas que eu desenvolvi inicialmente, somado àquele conjunto de desmontes em relação ao Estado, o governo soltou também 15 pontos que ele chama prioritários para fazer com que a meta de superávit das contas públicas, de que redução do déficit operacional das contas públicas pudesse acontecer para os próximos anos. Tendo em vista que a previsão inicial de déficit das contas públicas era em torno de 129 bilhões e a revisão do PLOA 2018 caminhou para aumentar esse volume de recursos de 129 para 156 bilhões o déficit previsto para o ano de 2018, mas com perspectiva de tentar reduzi-lo para os próximos anos. E nessa perspectiva, o que o governo fez, soltou uma série de pontos chamados prioritários em busca desse objetivo, em busca dessa meta, de conter ainda mais as contas públicas sob o ponto de vista das despesas, para que se reduza esse déficit nas contas nominais, o déficit nominal e o déficit primário também. Quais são os principais pontos, apenas listá-los, e esse estudo especificamente que nós desenvolvemos traz uma apresentação mais geral em cada um deles.
simplificação tributária no sentido de tentar aumentar a arrecadação do governo federal, a polêmica envolvendo a autonomia do Banco Central, as questões relacionadas a licitações e contratos, a nova lei de finanças públicas, tendo em vista que, do ponto de vista das leis que regem as finanças públicas, uma das leis mais antigas é a Lei 4.320, que tem vários projetos que estão sendo lá apresentados para modificá-la. A questão dos... vou até listar aqui alguns que eu considero também mais representativos nesse debate. A redução da desoneração da folha, lembrando que esse é um tema polêmico, a questão da desoneração da folha, que já foi inclusive utilizado como instrumento de política econômica em momentos passados. A questão do cadastro positivo, a atualização da Lei Geral de Telecomunicações e a extinção do Fundo Soberano. Gostaria de lembrar que, além desses 15 pontos prioritários, além daqueles aspectos que eu mencionei, que caracterizam de certo modo o desmonte do Estado, a participação do Estado dentro do processo desenvolvimentista brasileiro, além daquelas reformas que eu mencionei no início da minha exposição, nós não podemos deixar de mencionar a questão da DRU, desvinculação das receitas da União, que aumentou. Não é um instrumento de agora, é da época lá do Itamar Franco. Itamar Franco estabeleceu com outras denominações. O percentual já era 20%, se eu não me engano, lá naquela ocasião, quando Itamar Franco estabeleceu. O nome eu não vou lembrar agora, mas tinha essa característica de se constituir em desvinculação das receitas. E a legislação atual estabeleceu não que seja 20%, mas que seja 30% a desvinculação de receita da União, que é aquele percentual de 30% que o governo pode se utilizar para efeito de remanejar recursos dentro do próprio orçamento. Eu queria finalmente destacar na minha apresentação, já nesses minutos finais, que momentos como esse dão vazão ou dão a oportunidade de que nós desmistifiquemos algumas questões relacionadas ao setor público. A primeira delas, muitos servidores públicos ainda acham que é muito difícil atuar por dentro do orçamento público. Sim, tem seus princípios, tem suas regras, tem uma série de elementos que acabam afastando o servidor e as entidades de discutirem o orçamento público, por ser para muitos considerado uma peça técnica, por ter muitos números que são de difícil compreensão, muitas nomenclaturas que afastam, não são amigáveis do ponto de vista de você entender efetivamente aqueles números. Mas em momentos como esse a gente gosta de destacar sempre que o orçamento é sobretudo uma peça política. É uma peça política, porque é dentro do orçamento público que se estão presentes as políticas públicas, que está lá a discussão do Estado que queremos para os próximos anos, que está essa discussão do neoliberalismo e do liberalismo, que está a discussão de que serviço público queremos para o futuro. Tudo isso está dentro da discussão do orçamento. Então ela tem que ser encarada não apenas como uma peça técnica, mas sobretudo como uma peça política de intervenção necessária e consistente, no sentido de que as demandas sociais e as representações e também dos servidores públicos possam vir a ser atendidas não apenas nesse momento, como também no futuro, porque essa é a segunda observação que eu gostaria de fazer. A realidade do setor público, ela também está premida não só pelo princípio da legalidade, mas sobretudo por algumas peças que dão o grau de dificuldade da nossa ação. O que eu estou querendo dizer com isso? O ciclo orçamentário, por exemplo, ele é composto de 3 peças que são importantíssimas. Mas uma é mais de longo prazo, que é o plano plurianual, e é discutida justamente no início de governo. O início de governo acaba sendo um momento importante de
acompanhar de que maneira o plano plurianual está sendo definido para os próximos 4 anos. Até 15 de abril de cada ano, a lei de diretrizes orçamentária, que define as diretrizes para a elaboração do orçamento, também é discutida no âmbito, quer dizer, também é apresentada pelo Poder Executivo. Então há necessidade de saber quais são os critérios que o governo utilizará para efeito do orçamento do ano que vem. E, fundamentalmente, a discussão relacionada ao orçamento propriamente dito, que é a lei orçamentária anual, que tem aquela obrigação de ser enviada para o Congresso Nacional, inclusive com o anexo 5, que trata dos reajustes dos servidores públicos e das contratações previstas para o próximo ano, dentro desse projeto de lei orçamentária que é discutida e apresentada pelo Poder Executivo ao Legislativo no dia 31 de agosto. E para fechar mesmo de vez mesa, trazer uma frustração, porque de certo modo o nosso trabalho do DIEESE, ele em vários momentos contribuiu para esse debate, e é muito ruim ver que essa questão ela foi vetada pelo Congresso Nacional, mais uma vez. Infelizmente, né, foi um trabalho árduo feito pelas representações dos servidores públicos, sem dúvida alguma. Foi um trabalho que reuniu, né, muitas representações dos vários poderes e que culminou com aquele projeto de negociação coletiva no âmbito do setor público, que a gente sabe que o processo de negociação coletiva no setor privado já é estabelecido, existe na prática. Você tem database, você tem, né, órgãos para dirimir conflitos, você tem apresentação de pauta, né, momentos para você discuti-lo, e isso não existe no âmbito do setor público, e foi apresentado esse projeto, e foi vetado por 3 momentos, 2, né? O Poder Executivo vetou, foi para o Congresso. O Senado parece que rejeitou o veto, foi para a Câmara. A Câmara consolidou o veto. Isso é frustrante. Eu não sei agora quais são os caminhos posteriores. Talvez até o Marcos, que vai falar com vocês amanhã sobre esse assunto, provavelmente dê alguns caminhos das pedras, mas seria um momento muito interessante para que o setor público pudesse exercitar na prática, né, a negociação, processo de negociação coletiva, resgatando inclusive instrumentos que foram debatidos o tempo todo para se consolidar essa peça. É bem verdade que o início do processo foi muito complicado, né? A Anastasia apresentando o projeto, mas enfim, a construção culminou em algo que as entidades, de certa forma, bem ou mal, tinham críticas, cada qual tinha suas críticas em relação a determinados pontos daquele projeto, mas seria um marco importante para que ele pudesse até mesmo ser reformulado dentro do Congresso Nacional. E é muito triste, e eu fecho a minha apresentação com essa lamentação, pois nós do DIEESE, de certo modo, também contribuímos para esse debate, participamos de várias atividades no sentido de ajudar nessa reflexão e nessa consolidação, e esse veto realmente foi algo para a gente repensar, de que maneira a gente pode talvez trazer esse ponto novamente para a pauta. Gostaria de agradecer mais uma vez à mesa pela paciência de ter me passado aí 2 minutos a mais só da minha apresentação, e me colocar à disposição tanto para essa parte posterior da atividade e, né, nós do DIEESE também nos colocamos à disposição para participar das atividades que vocês venham a desenvolver em outras localidades, porque, né, a capilaridade de vocês é vastíssima, né, do antes e também, né, das outras representações de servidores. Obrigado.